Emanuel Brigel. Agora são 7h15. 7h15 no sertão. E diante da força e pressão da oposição, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, o novo ministro, disse ontem ser pessoalmente a favor de uma CPMI do INSS para as investigações. O líder no Senado do PT disse que vai assinar. O requerimento para a criação da CPMI foi protocolado na última segunda-feira, mas a instalação depende do aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Quem tem as informações, os detalhes, é a Luciana Amaral. Diante da força da oposição para instalar a comissão, governistas já começam a admitir nos bastidores que podem apoiar a iniciativa. Isso desde que a gestão de Jair Bolsonaro também seja investigada. Nesta quinta-feira, Fabiano Contarato foi o primeiro senador do PT a assinar o pedido. A mudança de postura veio no mesmo dia em que o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, foi ao Senado falar sobre o caso. Volney tentou esfriar os ânimos dos parlamentares e tirar a responsabilidade do governo Lula. Em dado momento, trocou acusações sobre as fraudes com o senador e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro. Um servidor, em 2020, denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Mas os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Denúncias de fraude já eram feitas por servidores do INSS desde o governo Michel Temer. Para parte de deputados da base aliada, o governo Lula demorou a colher esses dados e reagir à crise, e agora tenta recuperar o tempo perdido. O Planalto ainda não sabe o tamanho do rombo, nem como e quanto vai ressarcir aos prejudicados. Enquanto isso, numa ação para desgastar o governo nas ruas, vereadores do PL foram orientados a montar gabinetes itinerantes pelo país para ajudar os aposentados vítimas da fraude na Previdência. Há uma avaliação entre governistas de que a crise do INSS é pior do que outras para a popularidade de Lula, porque o cerne da questão é de fácil compreensão, um roubo contra idosos. Muitos dos atingidos pela fraude, aposentados de renda mais baixa, representam uma parte importante do eleitorado do PT. Mexendo em outro ponto sensível para os apoiadores, nesta quinta-feira o governo reduziu de 2 para 1 ano a regra de proteção do Bolsa Família. O mecanismo permite que famílias continuem recebendo uma fração do benefício, mesmo depois de um aumento de renda, desde que em situação de vulnerabilidade. A mudança passa a valer a partir de junho. 7h18, 7h18, opinião sobre essa situação aí, a provável abertura dessa CPMI, agora contando inclusive com o apoio dos governistas, né? O senador aí, Contarato, que é líder do PT, disse que vai assinar, e o próprio ministro da Previdência, Volney Queiroz, dizendo ser pessoalmente a favor dessa CPMI. Vamos ouvir a análise do jornalista, âncora do programa WW da CNN, William Vac, e logo depois o cientista político Cristiano Noronha. O INSS já recebeu 1 milhão de pedidos de ressarcimento de pessoas que foram lesadas no escândalo de descontos ilegais. E isso apenas 2 dias depois que aposentados e pensionistas passaram a consultar descontos de entidades associativas. Não é só isso que está apenas no começo. Está apenas no começo também a batalha do governo para se livrar da pecha de corrupção e, como ele tenta, passar a bola para o governo anterior. Esse esforço está sendo profissionalmente articulado e conduzido, mas até aqui não colou, por um motivo simples. Corrupção é um problema generalizado no Brasil e muito antigo, pega os mais variados partidos, mas é o PT a sigla comumente associada aos maiores desses escândalos. O que faz hoje o governo pagar em termos de popularidade pelo que fez e também pelo que não fez. No fundo,
O atual escândalo do INSS é apenas mais um exemplo de como grupos privados se apropriam de pedaços da máquina pública brasileira. São sanguessugas cuja sobrevivência é muito facilitada pela notória dificuldade da máquina pública de fiscalizar, controlar a si mesma. Querem outro exemplo? E é um exemplo que não tem a ver diretamente com corrupção, como o caso do INSS, mas é um exemplo de descontrole. Para surpresa da própria equipe econômica, a máquina pública não consegue segurar, controlar o crescimento do número de pessoas que obtêm benefícios de prestação continuada, embora seja o objetivo declarado do governo diminuir e não aumentar esse número. O impacto final dessas situações, particularmente a do INSS, é vergonhosa. O impacto final promete ser aquele que a gente conhece. Talvez alguns criminosos serão apanhados e daqui a algum tempo, talvez até vão para a cadeia. Mas a conta vai ser paga por todos nós. Cristiano, vamos tentar separar dois aspectos aqui desse escândalo. Tem o escândalo em si, que ainda está no início de se tentar saber exatamente como funcionou, quem e tudo mais. Mas tem a consequência política, e vamos nos dirigir a ela em primeiro lugar. Que chances o governo tem, do jeito que as coisas estão hoje, de se descolar desse escândalo? Chance baixa, William, e a gente vê porque o governo, ele sempre está correndo atrás do prejuízo. Na questão do PIX foi isso, e agora nessa questão do INSS, mas com um agravante. Além de correr atrás do prejuízo, o governo voltando atrás de determinadas decisões, né? Primeiro era não apoiar a CPI, agora é apoiar a CPI, né? Então o governo comete erro atrás de erro nessa condução, erra na comunicação, vamos dizer assim, com a população, e a consequência política é essa, que o governo, ao apoiar essa CPI, é porque está vendo que está inevitável, e está colando também no governo essa crítica que a oposição faz, que se o problema surgiu nas gestões anteriores, por que então o governo estaria disposto a impedir que a CPI funcionasse? A gente teve acesso, William, a trackings de pesquisas de opinião que mostram que, novamente, né, porque isso eu digo novamente porque alguns institutos já mostravam que a desaprovação do Lula tinha ficado menor do que a aprovação em pesquisa recente, mas isso já voltou a se inverter novamente. Então o governo parece que vai ter que remar tudo de novo para recuperar seus índices, recuperar novamente os índices de popularidade que estava recuperando a duras penas, a um ritmo muito pequeno, mas pelo menos estava recuperando. Então essa é a primeira consequência. E tem outras também, porque acaba, de certa forma, né, afastando ali esses partidos do chamado Centrão também uma disposição de caminhar com o governo nas eleições do próximo ano. Então, essa CPI, uma vez em funcionamento, ela pode, inclusive, neutralizar boas notícias que o governo está pretendendo dar à população em ano eleitoral. Agora são 7h24 em Pernambuco, 7h24. Nós vamos ao intervalo aqui na Arari FM, o Sistema Betson de Comunicação, Estação Rádio Play, vão para o apoio cultural. Já a gente volta falando aí sobre o velório, as homenagens, as últimas homenagens ao ex-prefeito e ex-deputado Emanuel Brigel. Também hoje nós vamos entrevistar o professor Geraldo Eugênio, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele esteve ontem, palestrando aí no seminário do Senai sobre a indústria do gesso, que ocorreu em Trindade. Já. 7h25, intervalo, em instantes estaremos de volta. Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves. E o Araripina Urgente é um oferecimento do Armazém Paraíba. Sucesso em todo lugar. Uma semana inteira de promoção no Armazém Paraíba. Lá você encontra toda a loja com descontos imperdíveis e tudo dividido em 10 vezes sem juros em todos os cartões e em até 12 vezes no Crediário Paraíba. Venha fazer uma visita e aproveitar as ofertas. Lembrando que entrega e montagem são grátis. Armazém Paraíba Araripina, em frente à Praça Frei Biapino, no centro da cidade. E o Araripina Urgente é um oferecimento do Samba
Caetá da Carmel. E atenção, acaba de chegar às farmácias o mais poderoso gel de massagens do Brasil. Eu estou falando do Samba Caetá da Carmel Gel. O Samba Caetá Gel contém 12 extratos de ervas medicinais que são anti-inflamatórias, analgésicas e vários antibióticos naturais em sua composição. Destacamos o mastruz e a erva baleeira, que são poderosos cicatrizantes. O Samba Caetá Gel alivia as dores musculares, ativa a circulação do sangue, possui ação bactericida, é estimulante do sistema nervoso e, dentre tantas outras propriedades terapêuticas, vai te ajudar a combater as dores causadas pela artrite e artrose, tendinite, hérnia de disco, bico de papagaio, dor na coluna, nervo ciático e fibromialgia. Por isso eu recomendo, faça massagens com Samba Caetá Gel no local dolorido e volte a ter qualidade de vida. Mas atenção, Samba Caetá Gel é encontrado apenas em farmácias e lojas de produtos naturais. Não aceite imitações. Casa Neto Pneus. Pague 3, leve 4. Performance, economia, tração e agora super promoção. Leve 4, pague 3, Goodyear. A super promoção que é de cair o queixo. Isso mesmo, você leva 4 pneus Goodyear e paga só 3. Passe na Casa Neto Pneus. Confira os vários modelos de pneus participantes da promoção e aproveite. Super promoção, leve 4 e pague 3 Goodyear. Essa sim é de cair o queixo. Casa Neto e Pneus Goodyear, quilômetros de história. Em Araripina, 3873-1092. Autoviação Progresso. Não mede esforços para disponibilizar aos seus clientes uma viagem segura e agradável. Autoviação Progresso. Disponibilizando inúmeras opções de horários e serviços para o Recife, atendendo ao público de Araripina. O que mais queremos é ir aonde precisamos. Vá de Progresso. Temos uma novidade para você. Plano Afago Brasil. O mais novo plano de assistência familiar da Afago. Com ele, você tem translado nacional, cartão alimentação, telemedicina 24 horas, seguro de vida e muito mais. Gostou? Quer saber como adquirir? Ligue agora 0800 230 0001. Afago Brasil, o plano do Brasil. A Imediata Saúde de Araripina agora conta com a maior evolução em precisão diagnóstica do mundo. Chegou o aparelho que realiza o exame